Atenção, senhores ouvintes, atenção. Bombardearam a base norte-americana de Cerrado. Testemunho ocular da história. Há um século no Correio do Povo. Porto Alegre, 13 de fevereiro de 1920. Os navios alemães. Paris 12. Le Matin critica o acordo anglo-americano sobre a distribuição da frota inimiga. Esse acordo estabelece que a tonelagem apreendida depois do armistício será distribuída entre todos os aliados, pro rata, de acordo com as perdas não compensadas em 1º de julho de 1919. Le Matin constata que, se esse acordo fosse apreciado, a França, que pôs durante a guerra seus estaleiros navais à disposição dos aliados para a fabricação de munições e, consequentemente, nada pôde construir, receberia somente 300 mil toneladas de navios inimigos, para compensar as 960 mil toneladas das perdas que sofreu em consequência da guerra. Le Matin julga a proposta inaceitável e lembra que o Tratado de Versalhes estabelece para a França o direito de 55% das distribuições globais feitas pela Alemanha. Renato Borrucho, nosso editor e colunista, a imprensa francesa à época pressionava para que fosse cumprido o acordo assinado pela Alemanha no Tratado de Versalhes. Havia uma reclamação por parte da França, que foi o país que mais sofreu com a Primeira Guerra, que deveria receber um percentual de 55% das distribuições globais feitas pela Alemanha. Mas criticando o acordo inglês e americano, que não distribuiu de forma equivalente ao tratado, quer dizer, ao acordo de paz de Versalhes, para a França. A França estava se sentindo extremamente prejudicada, porque quando foi apreendido os navios alemães, quer dizer, os navios dos inimigos, ela teria que ter recebido, no mínimo, 960 mil toneladas, né, que foi o prejuízo que teve. Exatamente, recebendo somente 300 mil toneladas. Então a França estava fazendo um protesto que o próprio Tratado de Versalhes estabeleceu um percentual de 55% para a França do que fosse apreendido da Alemanha, como forma de compensar, em parte, as perdas sofridas pela França durante a Primeira Guerra. As perdas no global. A França sofreu muito com a Primeira Guerra. Foram destruídos praticamente o país inteiro. As construções, as casas, enfim, as perdas que a França sofreu foi uma coisa fantástica e que não foram compensadas. Então, esse acordo aí não estava sendo cumprido pela Inglaterra e Estados Unidos, o que levou a imprensa e as autoridades francesas que participaram do acordo do Tratado de Marselha se rebelassem e começaram a protestar, não só na negociação, mas também pela própria imprensa do país. Os principais meios de comunicação começaram a alertar que a França estava sendo lograda pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, que foram, dentro da Entente, seus aliados na Primeira Guerra Mundial. Então, como forma de amenizar esse prejuízo, houve um conjunto de forças francesas para tentar, de todas as formas, e a imprensa representava esse desejo não só das autoridades, como também do povo francês, nesse protesto, não é verdade? Esse protesto buscava uma compensação que a França tinha perdido e que deveria ser reparado. Foi uma forma de pressão. Sim, uma prova de pressão. Por quê? Porque a França, desse acordo aí,
a França estava sendo lograda pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Por isso reagiram. Evidentemente, e a própria imprensa denunciou esse fato de forma veemente, porque a nação francesa sofreu muito com a Primeira Guerra e teve enormes prejuízos, que agora estava protestando para garantir aquilo que foi acordado no Tratado de Versalhes. O dia 13 de fevereiro na história. 1917. Mata Hari, a mais famosa espiã do mundo, é presa. 1942. Morte do ex-presidente da República, Epitácio Pessoa. 1960. A França realiza ensaio com a sua primeira bomba atômica. 1967. O Cruzeiro Novo entra em vigor. 1991. Aviões dos Estados Unidos destroem um suposto esconderijo militar em Bagdá. 1998. Incêndio destrói parte do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Apresentação de Alfredo Poças, pesquisa Renato Borruch, técnica de Aleph Alencar, direção e produção Jonatas Costa.